Vamos ver como definir a equação de um plano quando temos 3 pontos do plano. Para já, vamos perceber porque é que estes 3 pontos não podem ser colineares. Então vamos imaginar, colinear está na mesma linha, no mesmo alinhamento, não é? Vamos imaginar que eu tenho aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Portanto, como já vimos, se eu tiver apenas uma reta ou se eu tiver apenas um vetor, eu não consigo definir qualquer plano. Portanto, para ter um plano, eu tenho que ter talvez isto e isto. Portanto, para, no fundo, suportar um ao outro e consigo defini-lo. E, portanto, quando alguma pergunta deste género vos for feita, verifica se estes 3 pontos conseguem definir o plano. É para vos perguntar se estes 3 pontos estão ou não colineares. Portanto, não se esqueçam. Verifica se estes 3 pontos podem definir um plano. É verificar se eles estão não colineares. E a forma que vocês têm de ver é, por exemplo, pegar no AB e no AC, ou no AB e no BC. Portanto, pegarem 2 deles, não é? Por exemplo, neste, e verificar se eles são colineares. Se forem colineares, desta forma, colineares, não define plano. Está bem? Então, não define plano. Se não forem colineares, está tudo ok e podemos definir plano. Bom, então, posto isto, e pegando naquilo que nós dissemos há pouco, no vídeo anterior, em que para ter a equação de um plano, eu preciso de ter um ponto, claro, e aqui tenho 3, portanto é só escolher um, e depois preciso também de um vetor normal. E eu agora tenho só 3 pontos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, no vetor AB, por exemplo, no vetor AC, também podia ser o vetor BC, tanto fazia, ou podia ser BA, importa. E vou dizer que quero um vetor que seja perpendicular aos dois em simultâneo. E reparem que, se vocês quiserem um vetor perpendicular a só um, porque podiam dizer assim, basta dizer que é um vetor perpendicular a um. Perpendicular a um pode ser deitado aqui e que pertence até que seja um vetor que esteja no próprio plano, portanto, e é perpendicular a este. Só que este vetor não é perpendicular a este, e vocês dizem, mas faço este, mas este não é perpendicular a este, ou seja, eu tenho que arranjar um que seja perpendicular aos dois em simultâneo. E para ser perpendicular aos dois, ele vai ter de ser normal, não é? Vai ter que estar perpendicular ao plano, tá bom? Então, posto isto, o que é que eu vou dizer? Vou formar os 2 vetores, pegando neste exemplo que tenho aqui. Vou, por exemplo, fazer o vetor AB, que é o B menos o A, menos 2 menos 1, que dá menos 3, 1 menos 0, que é 1, 2 menos 2, que dá 0. E faço, por exemplo, o AC. O AC, que é o C menos o A. Este menos 1, que vai dar 1. E menos 3 menos 2 dá menos 5. E depois, como eu sei que o vetor normal é constituído pelos coeficientes do x e do y e do z, eu digo que é o ABC, não é? Por causa disto, porque ele vai ser ax mais by mais cz mais z igual a 0. O plano vai ser isto, não é? Sendo que estes valores são exatamente estes. Então é isso que eu vou fazer. E vou fazer um sistema e vou dizer que o AB, que este, é perpendicular ao normal. Vai ser perpendicular. E nós já sabemos que se ele é perpendicular, o produto escalar entre ele vai dar 0. E vou fazer o mesmo ao outro. Que o AC, escalar com N, vai dar 0. Vou desenvolver isto. É igual a 0. Que 1 menos 5, escalar com o ABC. ABC é igual a 0. E agora vou fazer menos 3 vezes A, a definição de produto escalar quando se tem as coordenadas, menos 1 vezes B, mais B, 0 vezes C, que é 0, fica por aqui, 1 vezes A, que fica A, 1 vezes B, que fica B, menos 5 vezes C, que fica menos 5C, igual a 0. E vou desenvolver agora. O que é que eu vou fazer? Vou resolver 2 incógnitas em função da mesma. Vamos perceber, por exemplo, aqui está fácil o B. O B é igual a 3A. Tanto faz, tenho o B igual a 3A. Então, se eu tenho o B em função do A, eu aqui vou procurar ter também
a letra que falta, que é o C, em função da mesma coisa que é a do A. Tá bem? Já vamos ver porquê. Então vá, o B é 3A. Então agora aqui no lugar do B eu vou colocar 3A. Fica A mais 3A menos 5C igual a 0. E, portanto, menos 5C é igual, 3 e 1, 4, a menos 4A. Então, para concluir, o C é igual a 4/5 de A. E o B é igual a 3A. Então, está tudo em função do A. Então, o vetor normal vai ser o A é A. O B é 3A. E o C é 4/5 do A. E vocês dizem assim, então e agora é isto? Isto não são números, tenho aqui o A, o que é que vai acontecer? Ora bem, então é assim, o vetor, a única coisa que me dá é a direção. Eu não preciso do comprimento dele para nada, preciso só da direção. Então este A vai funcionar como o K nos vetores colineares. Ou seja, quando eu digo assim, o vetor U é igual a KV, não é? Ok? Se eu colocar este A de fora, digamos assim, isto vai ficar 1, 3, 4/5. Este A vai funcionar como este K. Portanto, este A o que me vai dar aqui é influenciar o sentido, mas o sentido é a seta, está virado para um lado ou virado para o outro, não importa. E o comprimento, que também não importa. Ou seja, o modelo do vetor já está dado. Ele tem este formato, ele tem esta direção. O valor do A aqui é tanto faz. Eu geralmente nem uso aqui isto. Isto é só para vocês perceberem que o A, a única coisa que vai fazer é mexer aqui no comprimento e isso tanto faz. Daí eu ter dito que podia ser o B em função do A, como podia estar tudo com Bs ou tudo com Cs. Está bem? A função era a mesma. Bom, então o que nós geralmente fazemos, e porque agora vou traçar aqui, porque eu pego sempre nisto, vou substituir então o A pelo valor que me dá jeito. E vocês dizem assim, que me dá jeito como? Então vamos lá ver. Se eu tivesse assim, por exemplo, A, 3A, 4A, não tinha dominadores. Eu colocava o A como o valor mais pequenino possível. Podemos dizer que o A era 1. Ficava 1, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4. Mas se eu dissesse que o A era 2, ficava 2, 6, 4 vezes 2, 8. O que é que ia acontecer? Lá está, são colineares. A direção é exatamente a mesma. Bom, mas o que eu tenho aqui agora é com 4/5. Eu tenho uma fração. E eu não posso usar a fração. Posso, mas para ficar mais bonito e mais fácil até de se trabalhar, o que se faz é substituir o valor do A pelo denominador que aqui estiver. E vocês podiam dizer, então e se tivesse vários? Imaginemos que eu tenho assim, A sobre 2, 3A e 4/5 de A. Eu substituía o A pelo mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 2. Por exemplo, que é o 10, 5 vezes 2, 10. Ficava o A que era 10, ficava 10 meios. Isto para que tudo ficasse com números inteiros. O A era 10, vou escrever aqui. 10 vezes 3 dá 30 e 10 40 quintos. Pronto, eu aqui ficava com 5, ficava com 30, ficava com 8. Desapareciam os denominadores. Estão a ver a ideia? Bom, mas eu aqui tenho 5, então não é preciso até nada tão complicado. Basta dizer que seja A igual a 5. Pronto. Ok, então o vetor normal passa a ser 5. 3 vezes 5 dá 15. Aqui o 5 vai cortar com este 5 e fica só 4. Quem não conseguir perceber bem pode fazer 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5 sobre 5. Está bem? 5 vezes 3, 15. Este corta. Ou 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 5. E vai dar os 4 na mesma. Está bom? Muito bem. Pronto. E assim eu já tenho as coordenadas do vetor. Se já tenho as coordenadas do vetor, agora é só substituir. Vou dizer então que a equação do plano já está quase terminada. É 5x mais 15y mais 4z mais d igual a 0, não é? Porque tenho aqui a sua direção, mas preciso agora de fixar. E então vou buscar um ponto qualquer. Vou, por exemplo, buscar o ponto A, mas podia ser o B ou o C, porque todos eles pertencem ao plano. Para substituir e determinar aqui o valor do D. Então, o x vai ser 5. O x vai ser 1, perdão. Fica 5 vezes 1. 15 vezes o y, que é 0. 4 vezes o z, que é 2. Mais d igual a 0.
E, portanto, isto fica 5 mais 4,8 mais D. E, portanto, o D vai ser igual a menos 13. E, sendo assim, a resposta ou a equação do plano, então, vai ser 5x mais 15y mais 4z menos 13 igual a 0. Se eu tiver, imaginando que não tenho 3 pontos, mas dão, por exemplo, uma reta do plano, e um ponto. E, por exemplo, isto que está aqui, dão-me esta reta R e este ponto P. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o que fiz antes, está bem? Eu vou pegar no vetor diretor desta reta e vou pegar num ponto desta reta, um ponto Q, e vou fazer o vetor PQ. Ou seja, vou pegar no vetor diretor, olha, este já está feito, aqui tive que fazer dois, não é? Tive que fazer o AB e o AC, aqui um deles já está feito, pronto. Pego no vetor V e digo que o vetor V escalar com o N vai ser 0. E depois pego no PQ e digo que o PQ escalar com o N dá 0, desenvolvo a equação e fica tudo. Pronto, e vocês dizem, como é que eu vou buscar um ponto da reta? Ora bem, no espaço, as retas têm este formato. X, Y, Z é igual ao ponto, que aqui é o Q, mais K vetor. Portanto, o ponto que estiver aqui é o ponto que... Posso escolher outro, mas este é o que me dá menos trabalho. Este ponto é o que vai poder servir para ali, está bem? Se tiver duas retas, perfeito, olha, tenho logo dois vetores, cada uma tem o seu vetor diretor, pego no vetor diretor de uma escalar com N, o vetor diretor da outra escalar com N e faço a mesma coisa.